Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com um sermão intitulado O que significa ter fé em Deus? Quando pregamos o Evangelho, geralmente dizemos, precisamos ter fé em Deus, e então seremos abençoados. Aqueles que ouvem as suas palavras perguntam, o que significa ter fé em Deus? Irmãos e irmãs, qual é a resposta? Como podemos ter fé em Deus? Podemos pensar em uma vaga resposta, mas nem mesmo nós podemos responder claramente com uma resposta absoluta. Quando alguém lhes perguntar isso, vocês devem responder assim. Ter fé em Deus significa reconhecer que a palavra de Deus está sempre certa e segui-la absolutamente. Se não admitirmos que a palavra de Deus está sempre certa, exercitaremos a nossa própria opinião e falharemos em ter um discernimento apropriado. Nós também julgaremos a palavra de Deus com os nossos pensamentos pecaminosos, de acordo com os nossos padrões. Éramos graves pecadores que pecaram contra Deus no céu e fomos expulsos a esta terra. Já que somos pecadores do céu, muitas vezes há momentos em que não podemos entender a palavra de Deus 100%. Quando a palavra de Deus é dada, às vezes insistimos em nossos pensamentos dizendo, essa maneira não é melhor do que aquela maneira? Já que não sabemos o resultado que a sua palavra trará. Na maioria das vezes, a palavra de Deus é diferente do nosso senso comum. Quando pecamos no céu e fomos expulsos a essa terra, trouxemos a nossa natureza pecadora junto conosco. É por isso que às vezes achamos difícil aceitar absolutamente a palavra de Deus que não tem pecado. As palavras dele são diferentes dos nossos pensamentos pecaminosos e do senso comum. Então, o que devemos fazer sobre as palavras de Deus? Devemos aceitar absolutamente as suas palavras e dizer, a palavra de Deus está sempre certa. Essas são as pessoas que têm a fé correta em Deus. Se olharmos para os exemplos registrados na Bíblia, sobre aqueles que tiveram a fé correta em Deus, desde a criação do mundo até os dias atuais, nós diremos, realmente, essas pessoas são aquelas que reconheceram que a palavra de Deus está sempre certa, em qualquer circunstância. Essas também são as pessoas que obedeceram às palavras de Deus absolutamente. Através desses exemplos, podemos confirmar que aquelas que têm a fé correta em Deus são realmente pessoas abençoadas. Quando o nosso senso comum é contrário à palavra de Deus, devemos jogá-lo fora junto com os nossos pensamentos pecaminosos. Essas pessoas são aquelas que têm fé em Deus. Além disso, se tivermos essa fé louvável em Deus, poderemos entrar no eterno reino dos céus, não é? Para termos essa fé, devemos aprender primeiro a jogar fora o nosso senso comum, sem depender do que vivenciamos e praticamos no passado. Deus tem muito mais experiência comparado com qualquer coisa que vivenciamos em nossa vida. Ele também tem muito mais senso comum do que nós. Nosso julgamento é nada comparado com o ponto de vista de Deus, que tem muito mais senso comum e um melhor julgamento do que nós. Nós, seres humanos, não podemos sequer operar um minúsculo planeta, esta Terra. Porém, Deus faz essa Terra fazer uma rotação completa a cada 24 horas e orbitar ao redor do Sol a cada 365 dias. Não importa o quanto a ciência seja avançada, ou quanto as pessoas sejam inteligentes ou sábias, ou não importa quantos dispositivos tenham sido desenvolvidos, alguém pode parar a rotação da Terra? Ninguém tem a habilidade ou a sabedoria para fazer isso. E quanto a Deus, Ele tem a habilidade de parar a rotação da Terra, ou até mesmo fazer o Sol recuar. Na época do Êxodo, a Bíblia não registra que através da oração de Josué, Deus fez o Sol e a Lua pararem um dia todo? Deus impediu que um corpo celestial continuasse seu curso.
Portanto, com o pouco senso comum que os seres humanos têm, podemos realmente julgar a grande sabedoria de Deus, que governa o universo, ou ousar dizer, a nossa maneira é melhor do que a de Deus? Precisamos aprender a como jogar fora todo o nosso orgulho e a arrogância, que nos faz pensar que a nossa maneira é a melhor. Então, podemos ser aqueles que têm a correta fé em Deus e ser dignos de entrar no reino dos céus, não é? Hoje, eu gostaria de pedir a vocês para que aprendam esses ensinamentos da Bíblia, para que todos nós possamos ser o povo de Deus, que tem uma fé louvável em Deus. Vamos ver a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Nesse versículo, a Bíblia descreve as pessoas que foram redimidas da terra como aqueles que seguem o Cordeiro, por onde quer que vá. O que isso significa? Tendo em mente o título do sermão de hoje, essas pessoas mencionadas são as que têm fé em Deus. Elas dirão, a palavra de Deus está sempre certa. Se houver outro ensinamento dado por Deus, elas dirão, isso também está certo. Aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, não insistem em suas opiniões e julgamentos. Eles nunca dirão, meu senso comum é superior ao senso comum de Deus. Nenhum deles nunca faria algo assim. Essa maneira é muito melhor do que aquela maneira. Por que temos que passar por perseguição, sofrimento e a dificuldade de carregar a nossa cruz? Não é mais fácil ir por esse caminho que é calmo, pacífico e aberto? Nosso senso comum é algo que foi desenvolvido apenas neste mundo físico. Porém, e quanto ao senso comum de Deus? Deus orquestra o universo inteiro com o seu senso comum. Então, entre Deus e os homens, quem tem um conhecimento maior? Já que os israelitas falharam em reconhecer esse fato, eles sempre se rebelaram contra Deus, enquanto vagavam no deserto por 40 anos. Eles se opuseram a ele. Eles sempre sentiam que podiam fazer melhor do que Deus. Irmãos e irmãs, entre muitos ensinamentos dados por Deus, precisamos inscrever corretamente o significado da fé em nosso coração. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 55. No versículo 6 está escrito: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Aqui, Deus nos pede para fazer a mesma coisa. Deixe os seus pensamentos. Vocês são aqueles que foram expulsos do céu para a terra, por causa dos seus pecados. Vocês não são perfeitos. A sabedoria de Deus que governa todo o universo está além da comparação do senso comum que vocês têm. O senso comum que vocês desenvolveram nessa pequena terra nunca pode ser comparado com o senso comum de Deus, que governa o vasto universo e que considera a terra como nada. Portanto, devemos reconhecer que as palavras de Deus estão sempre certas. Se algumas pessoas pensarem, eu acho que essa maneira é muito melhor, ou eu não acho que aquele jeito é o certo, a sua fé é preocupante. Como o povo de Deus que vive na época atual, devemos ter a fé para reconhecer que todos os ensinamentos e lições que o nosso pai e a nossa mãe nos dão sempre serão perfeitos e verdadeiros.
Quando usamos lentes de aumento, as coisas parecem ser muito maiores do que realmente são. E com óculos para míopes, as coisas parecem menores do que o seu real tamanho. Assim, estamos usando os óculos do pecado. É por isso que no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Versículo 8. Porque os meus pensamentos, o que são os pensamentos de Deus? Eles não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus e os nossos estão em dimensões completamente diferentes. Pessoal, imagine uma pessoa que nunca viu um carro, que nunca viu um avião, ou que nunca viu um celular ou uma TV. Essa pessoa não saberia sobre uma civilização tecnologicamente avançada. Há pessoas que viveram toda a vida na mesma vila desde que nasceram. Elas acreditariam se alguém dissesse, em outros lugares que são civilizados, as pessoas voam em aviões. Elas nunca viram alguém voar. Esse conhecimento limitado é algo que elas desenvolveram por toda a vida. Com o seu conhecimento limitado, elas não acreditariam se lhes dissessem: a Terra é redonda, as pessoas podem voar no céu e podem flutuar no mar. Já que essa pessoa nasceu e viveu apenas em sua terra natal, ela pode apenas ter uma experiência e um conhecimento limitado. É o mesmo com a nossa vida. Nós nascemos no pequeníssimo planeta Terra e também não vivenciamos tudo nesse planeta. Nós vivemos com um senso comum que foi desenvolvido, baseado apenas nos lugares que vivemos e nas coisas que vimos, ouvimos e sentimos. É por isso que Deus diz: como os céus são mais altos que a terra, a maneira como eu governo a prosperidade, a vida e a morte na terra é diferente do que vocês pensam. Às vezes, vivenciamos dor, sofrimento e tristeza. Outras vezes, vivenciamos alegria enquanto praticamos a palavra de Deus. Deus é aquele que determina tudo o que acontece. É por isso que Deus disse: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Irmãos e irmãs, os pensamentos dos homens e os pensamentos de Deus estão em dimensões completamente diferentes. Eles estão em níveis e escalas diferentes. Os antepassados da fé, que acreditavam em Deus e andavam no correto caminho da fé, tinham o tipo da fé que consistentemente reconheciam que as palavras de Deus estão certas. Abraão tinha esse tipo de fé, Noé também tinha, Josué e Moisés também tinham essa fé. Aqueles que aceitaram todos os ensinamentos dados pelo Pai Celestial e pela Mãe Celestial, admitindo que seus ensinamentos estão certos, receberam bênçãos ao sair e ao entrar. Até mesmo suas amassadeiras foram abençoadas, não foram? Porém, aqueles que não tinham esse tipo de fé podem ter se perguntado: por que Deus não me abençoa mesmo que eu creia nele?
Na Bíblia, há pessoas como Acã entre os israelitas. Suas ações não vinham da fé, que reconhecia que a palavra de Deus era certa. Deus disse: tudo o que foi tomado de Jericó deve ser oferecido a Deus como santo material. Deus instruiu Josué dessa forma, e então Josué proclamou a todos os israelitas. No lugar de considerar a palavra de Deus como absoluta, Acã pensou: e se eu levar este saque para mim? Muitas dificuldades vieram sobre toda a comunidade de Israel por causa de uma pessoa que não reconheceu a palavra de Deus como absoluta. Entre nossos antepassados da fé, que andaram no caminho da fé, há os casos daqueles que não tinham uma fé correta em Deus. Podemos ver esse tipo de fé no caso de Acã, Judas Iscariotes e Esaú. Porém, também há exemplos daqueles que tiveram uma fé correta em Deus, não é? Quando vemos os antepassados da fé, como Josué, Abraão, Noé, Isaac e Jacó, podemos ver que eles sempre reconheceram que as palavras de Deus estão corretas e seguiam as palavras absolutamente. Como resultado, a vitória e a glória sempre os acompanharam. Porém, os que não obedeciam às palavras de Deus eram sempre acompanhados pela destruição, morte, tristeza e sofrimento. Pessoal, Deus já mostrou o resultado através desses exemplos nos livros da lei. Vamos ver a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, quem são aqueles que obedecem completamente às palavras de Deus? Apenas os que reconhecem que as palavras de Deus estão certas são os que sempre obedecem às palavras de Deus como elas são. Vamos continuar lendo. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Isso é o que Deus nos prometeu. Deus que governa o universo não é o mesmo que um mero ser mortal. Muitas vezes, as pessoas mudam de ideia e quebram as suas promessas. Porém, Deus diz: a palavra que sai da minha boca nunca voltará para mim vazia. Ao estudar essas palavras, podemos entender que a maneira para nós termos uma correta fé em Deus e receber muitas bênçãos é sempre pensar: as palavras de Deus estão sempre certas. Devemos seguir o Cordeiro por onde quer que vá, não devemos? Vamos continuar com o livro de Deuteronômio, capítulo 8. No capítulo 8, versículo 1 está escrito: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus provou os israelitas todos os dias durante a jornada de 40 anos no deserto. Em outras palavras, Deus provou constantemente a fé deles. Deus não reconheceu aqueles que aceitaram que as palavras de Deus estão sempre certas, como aqueles que têm uma fé correta? Pessoas como Josué e Caleb tinham a fé que reconhecia que as palavras de Deus são absolutas. Mesmo nas circunstâncias difíceis, eles não focavam na situação que enfrentavam. Ao contrário, eles gritavam: nós os devoraremos, crendo que Deus daria a eles a terra de Canaã, e o seguiam absolutamente. Não é?
Na realidade, os inimigos pareciam mais poderosos. As cidades que eles construíram eram como fortalezas impenetráveis. Os inimigos e seus armamentos eram enormes, e os israelitas não podiam se comparar com seus inimigos. Da perspectiva do homem, esse dilema não era algo que eles podiam vencer com seu próprio poder. Porém, eles reconheceram que as palavras de Deus estão sempre certas. Eles pensavam, independente da situação, as palavras de Deus são absolutas. Eles devem ter pensado, se eu ver a situação com minhas lentes do pecado, será desfavorável. Porém, já que Deus disse assim, é a melhor maneira. Eles não pensaram assim? Deus disse, Josué e Caleb são dignos de entrar na terra de Canaã. Irmãos e irmãs, devemos ser como Josué e Caleb que tinham uma fé louvável em Deus. Agora, vamos ver a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Deus disse, há um homem na casa de Jessé que você precisa ungir. Visite a casa dele. Como Deus instruiu o profeta Samuel, ele visitou a casa de Jessé. Podemos encontrar a cena onde Samuel analisou os filhos de Jessé um por um. Quem foi o escolhido de Deus e o ungido? No versículo 6 está escrito, sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o que Deus vê? O coração. Samuel analisou o irmão mais velho de Davi, Eliabe, e depois analisou todos os outros. Porém, Deus não escolheu nenhum deles. No fim, Samuel mandou chamar Davi, que cuidava das ovelhas no campo. Deus disse, esse é aquele que eu escolhi para ser ungido. O homem vê o exterior, mas eu sempre vejo o coração. O que significa olhar para o coração de uma pessoa? Não significa ver a fé de alguém para com Deus. Deus busca aquele que reconhece que as palavras de Deus estão sempre certas e que as seguem com fé. Da perspectiva de Deus, havia uma diferença significativa entre Eliabe e Davi. Já que Eliabe era alto, tinha um bom físico e era mais velho que Davi, Samuel deve ter pensado, eu não devo encontrar alguém como Eliabe para estabelecer como rei? Quando Samuel pensou assim, Deus disse, não, as pessoas veem a altura e a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Jesus não escolheu os 12 discípulos ao analisar os seus corações. Ele não escolheu Pedro, um pescador. Deus não escolheu os fariseus, os escribas ou os mestres da lei que eram arrogantes. Portanto, hoje, se há algo que devemos aprender através da palavra de Deus, é que devemos sempre ter a fé que permite que nosso coração seja centrado em Deus. Quando o nosso coração está para Deus, então podemos dizer que temos a fé correta. Aqueles que têm a verdadeira fé em Deus serão abençoados a entrar no céu. Quando vemos o versículo 18, podemos ver a cena onde Saul era constantemente atormentado por espíritos malignos e o seu servo chamou Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, está escrito, então, respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. A parte mais importante nesse versículo são as palavras, o Senhor é com ele. Versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. A Bíblia diz que quem estava com Davi em todo o tempo? Deus. O Senhor estava sempre com ele.
Vamos ver por que está registrado assim. Versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Deus estava com Saul, mas quando Deus o deixou, um espírito maligno entrou nele. Porém, Deus estava sempre com Davi. Aqui, precisamos analisar o que causou esses dois resultados. Entre os filhos de Jessé, Davi era o mais agradável aos olhos de Deus. No livro de Atos está escrito: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por toda a vida de Davi, ele sempre pensou em Deus. Ele reconheceu que as palavras de Deus estão sempre certas. Podemos ver no livro dos Salmos que ele sempre louvou a Deus. Deus está certo, Deus é o meu refúgio, meu escudo, minha fortaleza e minha vida. Não podemos ver o quanto Davi amava a Deus, vendo seus escritos no livro dos Salmos? Mesmo que Deus estivesse com Saul, quais erros ele cometeu, que fez Deus abandoná-lo? Se vermos a cena no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, Deus ordenou: destrua todos os amalequitas, tanto o povo como os animais, devem ser destruídos. Apesar da instrução de Deus, o que o rei Saul fez? Ele questionou, pensando: não é melhor deixar essas ovelhas gordas e os bodes vivos do que destruir todos eles? O seu pensamento prevaleceu. Deus se irou muito com Saul por causa desse incidente e ficou angustiado por ele. Deus deu essa instrução para Saul porque tudo contém a sua grande vontade. Deus deseja a gordura de carneiros? Deus deve ter pensado: eu criei toda a terra e criei tudo que não existia antes. Ainda assim, por causa de gordura de carneiros, você não considera a minha palavra absoluta e nem a segue fielmente. Desse momento em diante, o Espírito de Deus deixou Saul. Até mesmo hoje, devemos nos perguntar: o que realmente significa ter fé em Deus? Isso é algo que devemos sempre pensar quando refletimos sobre nós mesmos. Podemos confirmar através de vários exemplos na Bíblia que Deus está sempre com aqueles que reconhecem que as palavras de Deus estão certas e as seguem. E quanto à época atual, Deus diz que estará com quem? Deus diz: eu estarei com vocês que pregam diligentemente o Evangelho de Deus em Samaria e até aos confins da terra. Deus já não deu essas palavras para nós? Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou, o que ele fará? Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus ordenou fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, certamente, Ele estará sempre conosco até a consumação do século. Deus estava com Davi, com Josué e estava com Gideão. O mesmo Deus promete que estará conosco na época atual. Através do sermão de hoje, vamos pensar: como eu posso ter uma fé correta em Deus? Vamos refletir sobre nós mesmos e ter uma fé correta em Deus. Pedindo a todos vocês mais uma vez que guiem muitas pessoas a Deus, dizendo:
Tenham fé em Deus para serem abençoados e vamos para o céu juntos. Concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.